Olá, pessoal. Prazer, para quem ainda não me conhece, meu nome é Isabela Sampaio, sou advogada e hoje eu trago mais esse vídeo para vocês para falar acerca do divórcio. O divórcio, ele é um assunto, apesar de bem comum, corriqueiro, do número de divórcios crescerem a cada dia, ele gera muitas dúvidas. Muitas pessoas têm dúvidas acerca do regime de bens, o que é devido, questão de guarda, de alimentos. Então vamos lá, eu vou tentar trazer para vocês alguns esclarecimentos acerca do que é mais importante para a gente saber sobre o divórcio. O divórcio, ele é uma das formas de extinção do vínculo do casamento. Então, quando duas pessoas elas não têm mais a intenção de permanecerem juntas, existe a figura do divórcio. Não existe mais em nosso ordenamento a chamada separação judicial. Ainda há muita confusão do divórcio com a separação judicial. A separação judicial ela deixou de existir em 2010. Antes era exigido dos cônjuges um período de separação de corpos, então os cônjuges ficavam separados, aguardando por 2 anos. Esse era um requisito para ver se não existiria, se não existia chances de reconciliação. Hoje o divórcio ele é diferente, ele é uma forma mais célere, às vezes é por até questões de sobrevivência, né, de violência, aguardar esse período de 2 anos para ver o casamento finalizado se tornava uma questão bem delicada. Então o divórcio ele veio para sanar essa questão. Então, hoje, os cônjuges que não desejam mais ficar casados, bastam promover a ação de divórcio. O divórcio ele pode ser feito de duas formas. A forma consensual e a forma litigiosa. Na primeira hipótese, nós temos um casal que deseja se separar e concorda absolutamente com todos os termos do divórcio. Se tem filhos, concordam com a guarda, concordam com alimentos, concordam com a divisão dos bens, enfim, e todas as questões relativas ao divórcio. Na segunda hipótese, nós temos o chamado divórcio litigioso. No divórcio litigioso, os cônjuges eles não concordam sobre quaisquer pontos, às vezes até sobre a questão do divórcio mesmo, da dissolução do casamento. Então, ele é proposto na forma litigiosa, para que seja levada a conhecimento do juiz e ele coloque um meio termo entre o que o autor pede e o que o réu quer. Então, no divórcio litigioso serão elencados todos os pontos em que geram discordância. O divórcio, ele pode também ser feito, nós falamos dos dois tipos, né? Ele pode ser consensual ou litigioso. Mas o divórcio ele tem duas vias que podem ser eleitas para fazer, duas vias procedimentais. O divórcio ele pode ser judicial como extrajudicial. Eu vou falar sobre o divórcio extrajudicial porque ele é o mais simples, é o mais fácil. O divórcio extrajudicial, ele é permitido todas as vezes que o casal ele tiver de acordo com o divórcio, com todos os pontos de divórcio, partilha de bens e possui dois requisitos. Eles não podem ter filhos menores ou incapazes e a mulher ela não pode estar gestante. Por quê? Esse divórcio ele é feito diretamente no tabelionato de notas. Então o tabelião ele não tem esse poder de julgamento que ele é só dado ao juiz togado. Então, ele só pode celebrar o divórcio, só pode escriturar um divórcio em que as partes estejam de acordo, não tenha filhos menores ou incapazes e que a mãe não esteja gestante. Por quê? É requisito legal. Quando existe direito de menores ou incapazes ou nascituros, que o Ministério Público intervenha para resguardar o interesse dessas pessoas. Então, menor, incapaz ou nascituro, o Ministério Público, ele necessariamente precisa intervir, ainda que o casal esteja de acordo, que é a via da qual eu vou falar agora, que é a via judicial. Então, o casal, ainda que concorde com todos os termos da separação, eles não conseguem fazer pela via extrajudicial, porque
se tiver filhos menores, incapazes ou nascituros. Então, o casal que deseja se divorciar de forma consensual deve procurar a Defensoria Pública ou um advogado para promover a ação de divórcio, todavia com o consentimento do Ministério Público. Tá bom? No divórcio, podem ser discutidos tudo aquilo que for matéria acessória. Então, assim, todas as vezes que alguém pergunta, eu posso acumular ação de alimentos com visitas, eu posso acumular. As ações, elas têm procedimentos próprios. Por que se deixa acumular no divórcio? Porque o divórcio ele põe fim ao vínculo do casamento, então todas as obrigações decorrentes do casamento, existem obrigações que terminam, como a fidelidade, o direito, a convivência conjunta, a manutenção do ex-cônjuge, essas obrigações acabam, mas tem obrigações que permanecem. Por exemplo, dívidas contraídas na constância do casamento, enfim, tudo que tiver de obrigações que perdurarem, como um filho, por exemplo, elas precisam ser determinadas. Então, a questão da guarda, ela pode ser determinada, o regime de visitas, a divisão dos bens e a porcentagem paga a título de alimentos. Então, tudo isso vai ser considerado. Aí entramos na questão da divisão dos bens. Bem, nesse ponto, tudo dependerá do regime de bens que foi adotado pelo casal. O mais comum e praticado pela maioria dos cartórios de registro civil, já é oferecido quando o casal ele vai se casar, é o regime da comunhão parcial de bens. Então, tudo que foi adquirido na constância do casamento, ele é dividido em 50% para cada cônjuge. Mas, como dito, tudo dependerá do regime de bens adotado. Nós ainda temos o regime da separação total de bens e da comunhão universal de bens. Então, o ideal é que o casal que deseja esse tipo de processo procure uma consultoria jurídica ou de um advogado de defensoria pública para verificar, diante do regime de bens, como vai ser feita essa divisão dos bens em comum, tá bom? Então, pessoal, o processo de divórcio, ele deve ser o mais consensual possível, até porque a matéria tratada, ela vai no cerne da família, ela envolve muitas vezes filhos, é um processo delicado. Então, o mais consensual possível é o indicado, para ser menos desgastante, para ambas as partes, para não fazer sofrer mais o filho, que acaba sendo mais prejudicado com o término da relação. Tá bom? Então, gente, hoje essa foi a minha contribuição, tá? Semana que vem eu volto para vocês com mais um vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários e até a semana que vem.